como essas criações que a gente vê tradicionais, a partir de alguns modelos, e aí esses modelos por quem foram criados, né? E de quais modelos nós nos distanciamos, que eu queria saber, queria que você falasse um pouco, né, para a gente, a principal diferença quando se pensa em infância em África, ou afrocentrada, né, da ocidental, que é atravessada pelo patriarcado, que é quem deturpa ali um pouco da visão disso tudo que a gente está falando. Né? Na visão de mundo africana, nós, enquanto sujeitos, enquanto pessoas, não somos seres individuais, né? Uhum, Não somos matéria apenas, né? Não existe só um elemento singular que dialoga com essa materialidade. Há uma dimensão de relação e sim. correlação o tempo inteiro com o espírito, né? Até o Dr. Molefe Ketiachanti traz num dos seus trabalhos que pensar a nossa humanidade, né, pensar a nossa realidade, ela não é uma realidade empírica, ela é uma realidade que tem um atravessamento com. Nós não somos seres únicos, nós somos seres ancestrais. Então, Uhum, nós somos seres que relacionamos o tempo todo, né, com a espiritualidade, com a ancestralidade. Então, quando a criança ela vem, né, e pensando, por exemplo, na construção do mundo na antiguidade africana, eu posso pegar o Kemet. uhum, Quando a criança está passando por um período, está já na gestação, ela recebe uma gota de sangue de quem está gerando ela. Então, ela já tem uma relação, né, de pertença desde o processo da gestação, desde o processo gestacional. uhum, Então, quando ela nasce, ela já é parte constituinte dessa comunidade. Ela faz parte dessa comunidade, ela é um ser que compõe essa comunidade. Por isso que ela é celebrada desde o momento da sua concepção. Então, quando nós olhamos para o Ocidente, né, e o Ocidente parte muito de uma visão platônica, né, que é uma visão de que a criança ela não tem nenhum tipo de contribuição para a sociedade, ela não uhum, tem nenhum tipo de. Ela está ali pura e simplesmente para aprender. E na medida que ela vai aprendendo, que ela vai que ela vai crescendo, ela vai também construindo a sua forma de ver o mundo e de racionalizar, raciocinar sobre o mundo. E aí você vê que ela só consegue ter ação, só consegue ser alguém quando ela chega no período, na pré-adolescência, que já uhum, está encaminhando para a fase adulta, né? Então a sim, gente tem o Ocidente, que é uma sociedade baseada na adultescência, né? uhum, E aí nós temos o continente africano que entende, que tem uma noção de mundo criançocêntrica, né? Que sim, é a partir das crianças que a gente começa é como uma flor, é como uma planta. Você vai regando desde o período, né, que ela é plantada, você vai germinando essa semente e dá uma linda árvore, né, que sim, inclusive vai cobrir toda essa comunidade. Então, há uma diferença gritante, né, de como. E aí a gente vê, por exemplo, como o Ocidente lida com a infantilização, que é muito próximo, Diego, por exemplo, como ele lida com as pessoas mais velhas, né? uhum, Quando as pessoas vão ficando mais velhas, elas automaticamente vão sendo infantilizadas, sim, porque você tem um período de validade para atender, né, uhum, aquele modelo social. Então, essa é a grande diferença, né? O Ocidente infantiliza as compreensões das crianças e não considera as palavras, os gestos, as sim, contribuições, né? E aí essa inferiorização é justamente essa infantilização, uma conotação de inferiorização. E uhum, aí a gente coloca a criança nesse lugar que a gente estava falando aquela hora ali, né? De o sim, adulto como elemento central. Então, eu gosto muito da professora Marimba Ana, que ela diz, né, que o continente africano ele é centrado na criança, ele entende a criança. Até se nós formos pensar algo mais profundo, até mesmo porque as crianças estão vindo agora. Então, se nós não somos seres singulares, nós somos seres que têm essa relação com a ancestralidade, a criança é uhum, o próprio ancestral que está nascendo, está chegando sim, agora, está sim, voltando agora. Então, elas são seres sagrados também. Por isso que se faz muita festa quando as crianças sim, nascem, né? Por isso que tem todo um ritual de batismo, mas não esse batismo cristão, mas sim,
né? Não vamos falar batismo, não, mas vamos pensar, tem todo um ritual Sim. espiritual, que batismo é uma palavra espiritual. Já não cabe mais nesse Já contexto não aqui cabe da mais nossa batismo questão. para esse rolê, não. É, não cabe mais batismo, pelo amor dos ancestrais. Mas eu acredito que, eu não sei se eu te respondi, Com mas certeza. é, é essa diferença gritante, né, de Sim. como, se a gente olhar para as próprias narrativas das espiritualidades africanas, a gente trazendo um pouco para o candomblé, a gente vê a presença, né, a semana, né, o início do ciclo começa com o Ibeje, né, que Uhum. são as grandes crianças sagradas. Então, as crianças têm uma participação muito. Eu vejo lá no meu terreiro, quem dá o senha e beijo são as crianças, né? E é Uhum. muito lindo quando você vai as crianças lá cantando e beijo tal, e beijo tal, e beijo tal, e beijo tal, leuá. E quando elas estão cantando, elas que passam para o terreiro qual é o ensinamento de beijo Sim, através da voz das crianças. sim. Então, isso a gente consegue entender como as crianças são um corpo significativo na construção dessa realidade. E o Ocidente desconsidera isso, né? É, E também quando desconsidera a criança e considera a fase adulta, porque também considera um sujeito que é capaz da racionalidade, como se uhum. criança não tivesse perspectiva racional também, né? Só Sim, que a racionalidade das crianças está atravessada também por uma fase do sentir, né? Então as crianças real. trazem muito mais o sentir, isso por isso que elas não são tão afetadas, né? Sim. E eu queria voltar em algumas coisas que você falou aqui. Eu tenho um termo para mim que eu acho que ele define muito esse contraponto também, sabe, Catiúcia? Que é a palavra infância, né? Que já vem daquele que não tem voz, né? Então, infância Uhum. já é isso, já não tem voz, já não tem som, já não tem contribuição dentro dessa Boa. construção. E é uma palavra de origem latina, eu não vou nem falar muito a respeito das origens, porque a gente sabe que alguns atravessamentos de localidades elas mexem ali no latim. Mas infância, eu acho que é um termo muito ocidental, justamente para já colocar a criança nesse local, né? Calma aí, você não tem voz aqui. Então, se você não tem voz aqui, eu não preciso organizar todo esse aparato para que você tenha agência, para que você possa contribuir de maneira efetiva, né? Em contraponto a tudo que você falou. E eu também queria comentar aqui, né, o que tu falou a respeito da de quando vem uma criança. E se a gente for parar para pensar dentro dessa perspectiva é, afrocentrada, é, não tem como você se tornar um ancestral sem ter uma criança, né? Então ela vai te conferir, no mínimo, uma ancestralidade. Aí você vai pegar e fazer com ela o que você quiser. Pode jogar no lixo, Perfeito, pode jogar no perfeito. lixo, ou você pode tentar ser um bom ancestral, porque a tua linhagem pode parar no teu filho ou não. Então, eu vejo muito isso, assim, é te dado uma chance de ser ancestral. Que ancestral tu vai querer ser? Não tem como ser sem ter um filho. Pelo menos eu acredito Sim, nisso. não, eu concordo plenamente. Inclusive, é, dentro das filosofias Ubuntu, tem um filósofo sul-africano chamado Mongobi Ramose, que ele vai dizer que a ontologia, né, a ontologia para a filosofia Uhum, é o estudo do ser, sim, a ontologia do sujeito africano ela parte de uma ontotriádica. E o que, que é essa ontotriádica? Né? É entender o que nós somos, mas nós só compreendemos o que nós fomos a partir de seres que estão por nascer, sim. seres nascidos e seres que retornaram. E aí tu vê nessa perspectiva esse movimento de Sankofa mesmo. Então, assim, Uhum, eu só me torno ancestral de alguém se eu tiver a continuidade, sim. né? E é nesse círculo de continuidade, inclusive na perspectiva africana, a criança que está vindo é um ancestral que está retornando. Uhum, E quando essa criança ela retorna com muitas outras potencialidades, né? Que sim. ela vai construindo com esse amadurecimento espiritual, que ela vai construindo com essa travessia da vida, né? Nas filosofias keméticas nós vemos muito isso, né? Da travessia da Uhum, vida, né? O quanto a travessia ela é fundamental para que você se torne ancestral de alguém e você automaticamente tem esse círculo e essa criança acaba retornando, né? uhum, Então, é por isso que eu concordo plenamente contigo, né? Eu acredito que nós. E aí tem um filósofo que eu gosto muito da antiguidade, que é o Ptahotep, que ele diz assim: que nós temos que pensar, por exemplo, se você. Não é com essas palavras, mas trazendo para sim. nossas palavras, é,
agradeça, né, por você. Se você for alguém que pode gerir, ter filhos, agradeça. Mas se você não puder gerir, agradeça também porque você pode gestar a continuidade de alguém. Sim, Então, isso demonstra, né, algo que a minha irmã Niurace traz muito, assim, que nós também temos que dar conta das nossas crianças que são sim, abandonadas por esse sistema. Então, assim, eu não tenho filhos biológicos, né, mas tenho os meus sobrinhos, e posso adotar crianças que também são as minhas continuidades. sim, Então, sim, isso possibilita o quanto a gente está nesse movimento, né? Nesse movimento circular, porque a vida no continente africano ela é sim, circular, né? Ela é o retorno, ela é um eterno retorno, né? Então é extremamente importante isso que tu trouxe, assim, para nossa continuidade, e o Ocidente não concebe isso. O não, Ocidente não concebe isso. A gente tem diversas discussões e quando a gente traz isso à tona é atravessado por olhares que não querem entender o que nós estamos dizendo. sim, Porque não tem outra palavra, é não querer mesmo. Assim, que nós estamos falando nada demais. Tá falando, olha, a gente parte de continuidade, a gente é continuidade, né? uhum, E essa continuidade, ela se dá a partir desse círculo, né? sim, De alguém que vai para alguém que volta. E nem vai, né? Continua, né? Porque não sim, se morre, né? Fica aqui também nesse sim, processo. Por isso que eu gosto muito quando o Mongobi Ramose traz essa ideia de ontotriádica, né? Desse sentido ontológico, mas que só se percebe a partir do círculo da circularidade, da sim. ciclicidade, né?